aquele que estava desviado, aquele que estava perdido e foi achado, aquele que estava morto e ganhou vida. Ele entende disso, aleluia. Uma missão é saber receber. Porque tem muitos irmãos que têm suado, têm pregado o evangelho, têm orado, têm intercedido, têm pago um preço, têm feito evangelismo, têm falado de Jesus, enquanto tem outros que estão aqui, ó, com o braço cruzado. Olha quem voltou para a igreja, olha quem está entrando lá. O que adianta? Uma da nossa missão é levar o amor de Deus, queridos. É levar o amor de Deus. E nós começamos lendo aqui o Evangelho de Jesus. O Evangelho fala a história de Jesus. O Evangelho são boas novas. No capítulo 15, no verso 1, eu li e pedi para você repetir. Eu falei assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A palavra está dizendo que Jesus então estava para ensinar e estava se aproximando deles, publicanos e pecadores. Se aproximavam de Jesus. Quem eram publicanos? Publicanos eram hebreus que se transformaram em cobradores de impostos. Em outras palavras, eram hebreus que estavam trabalhando para os romanos, que eram servos dos romanos. Eles abriram mão do seu povo, eles abriram mão da sua dedicação e da sua obediência a Deus para trabalhar para um povo que estava fazendo o povo hebreu de escravo. O povo romano, aonde ele chegava, ele praticamente escravizava o povo. De que maneira? Ele dizia: olha, nós vamos deixar vocês trabalhar. Vocês podem continuar plantando, podem continuar vendendo, mas tudo vocês vão pagar imposto para nós. Tudo vocês vão pagar imposto para nós. Nós vamos dar essa liberdade de economia, mas vocês precisam pagar imposto para nós. E o imposto que nós decidimos, a quantidade que nós decidimos, o Império Romano cobrava absurdos. E outro absurdo era o povo hebreu que aceitava isso, e pior, ia trabalhar para os romanos. Trabalhar como? Cobrando imposto do seu próprio povo, sendo alguém corrupto. Porque como funcionava? Os trabalhadores trabalhavam, ganhavam o seu salário e iam até os publicanos. O publicano tinha um romano com ele, que fazia a guarda, e lá ele dizia tudo que ele tinha feito. Eu plantei 5 hectares de milho, eu plantei 2 hectares de trigo, colhi e vendi, ganhei tanto. E aí ele fazia um cálculo lá da cabeça dele. Ele era orientado pelo povo romano, mas eles sempre, os publicanos sempre, 99% das vezes, eram corruptos, aumentavam, cobravam impostos altíssimos, valores altíssimos. E o povo hebreu olhava com maus olhos, terríveis olhos para os publicanos. Eles eram vistos como traidores. Quem me entende diz glória a Deus. Eles eram vistos como homens hereges, como homens que abandonaram o seu povo, que abandonaram a sua fé e estavam pior, abusando do seu povo. E olha só, a Bíblia diz que justamente esses homens publicanos e homens pecadores que estavam em pecado estavam se aproximando de Jesus para ouvi-lo. Agora você já entendeu o verso 1 e já sabe de quem se trata, quem são essas pessoas que se aproximavam de Jesus. No verso 2, a Bíblia diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Os escribas e fariseus eram hebreus, israelitas, que conheciam a palavra de Deus, conheciam todo o Antigo Testamento, conheciam o livro dos profetas, eram grandes sábios, eram grandes estudiosos. Os escribas estavam sempre com os fariseus. Os fariseus eram um povo muito estudioso, extremamente estudioso. Eles conheciam todo o Antigo Testamento, de tintim por tintim. E os escribas eram seus auxiliares, eles escreviam, eles pesquisavam. Quem entende diz aleluia. E estes homens que conheciam a palavra, e estes homens que conheciam a história de Deus com os homens, com Abraão, com Isaac, Jacó, Moisés, com todos os profetas, estavam julgando, estavam dizendo: como assim? Como pode Jesus se juntar com esse tipo de gente? Como assim? Ele não sabe que se nós tocar em alguém pecador, a gente vai se contaminar? Ele não sabe que se a gente chegar perto deles, a gente se contamina? Como é que ele faz um negócio desse?
Como é que Jesus está recebendo os publicanos? Por que ele não mandou embora? Por que ele não mandou os pecadores embora? E o pior, Jesus está comendo com eles. Por que isso? E aí eles dizem, e eles começam a murmurar, começam a reclamar. Olha lá, olha que absurdo, olha que horror, meu Deus, olha que tipo de gente está chegando. Só os traidores, só os pecadores. E eles começavam a dizer, como é que Jesus faz isso? E aqui no verso 2 eles diziam assim, este recebe pecadores e come com eles. Eles pensavam, que absurdo, o que é isso? O que é isso? E no verso 3, Jesus então olhando para eles, começa a dizer, começa a falar algo. No verso 3 diz assim, então Jesus lhe propôs uma parábola. Jesus então, rodeado de publicanos, de pecadores, olha para os escribas e para os fariseus e começa a contar uma história, uma parábola. E diz, ei, eu vou contar uma história para vocês. Vocês que estão murmurando aí, vocês que estão reclamando, falando mal, eu vou contar uma historinha para vocês. E Jesus começa então a contar a história ou a parábola da ovelha perdida. Jesus termina a parábola da ovelha perdida e começa a parábola da dracma perdida. Após Jesus concluir, imediatamente ele começa a parábola do filho pródigo. E as três se completam. Muitos pastores, muitos pregadores pregam elas separadas. É possível sim, mas o seu verdadeiro sentido, o contexto dessas parábolas é junto, é unido. Jesus estava trazendo a revelação de algo extremamente grandioso, um segredo do reino de Deus, que nós precisamos conhecer, uma missão que Jesus nos deixou, e nós precisamos ter consciência dela. Ele entende? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Jesus começa a dizer assim, qual de vocês aí, estudiosos, escribas, fariseus, que se tiverem 100 ovelhas e perderem uma, não deixam as 99 no deserto e não vão procurar aquela uma, e quando encontram ela, se enchem de júbilo, colocam ela no seu ombro. O que é júbilo? Júbilo é alegria. Se enchem de alegria, ficam alegres, colocam a ovelha que estava perdida no seu ombro e trazem ela até o rebanho. E ele diz mais, e trazendo a ovelha então até o rebanho, até onde estavam as outras 99, ele chama os seus amigos para celebrar. Verso 6, 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia. E aí Jesus dá a primeira revelação dessa história, a primeira revelação dessa parábola no verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus estava falando assim, ó, para de reclamar, para de murmurar. Quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Júbilo é alegria. Júbilo é alegria. O céu é tomado de alegria, de júbilo, quando um pecador se arrepende. E para um pecador se arrepender, ele precisa ouvir o Evangelho. Para um pecador se arrepender, ele precisa ouvir a palavra do Senhor. Quem convence não somos nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que condena a morte, da justiça de Deus que é justa e plena, e do juízo que em breve vai chegar. É o Espírito Santo. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E hoje Deus tem falado conosco, queridos, porque infelizmente muitas vezes nós estamos como fariseus. Nós estamos dentro da igreja, nós temos conhecido a palavra, nós já estamos há um bom tempo estudando, e quando um pecador chega, quando alguém fala com um pecador, a pessoa se escandaliza, e Jesus diz, para com isso. Jesus está falando, para com isso. Quando um pecador se arrepende, existe festa no céu, existe festa no céu, existe alegria. E um pecador, eu disse e repito, para que ele se arrependa, ele precisa conhecer a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem não conhece a verdade não é liberto. Quem não conhece a verdade não consegue deixar o pecado. E quem vai levar a verdade para ele é você. Quem vai levar a verdade são os missionários que Jesus tem levantado. Você é um missionário. Você é um missionário. E eu digo, e estudando essa mensagem, eu me recordava do dia do batismo, quando os nossos irmãos decidiram, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou descer as águas. O quanto a igreja se alegrou, todos se alegraram, a igreja se alegrou e nós nos alegramos. Essa é a verdadeira essência da igreja de Jesus.
ela não julga. Quem vai julgar é o justo juiz no tempo certo, e o justo juiz é Deus. A igreja do Senhor não julga, ela prega o Evangelho, ela leva o amor de Deus. Se o pecador não quiser se arrepender, aí é problema dele, mas a nossa missão é levar o Evangelho. Aleluia. A nossa missão é levar a verdade. Quem me entende, diga glória a Deus. Aleluia. Ninguém pode julgar quem está apto ou não para ouvir o Evangelho. Quem merece ouvir o Evangelho ou não, diz, ixi, aquele está perdido, não adianta nem falar nada. Aquele está perdido, não adianta nem orar mais. Quem é você para julgar quem pode, quem não pode, quem merece e quem não merece? A sua missão é apenas levar o Evangelho, pregar a verdade. Aleluia. Se o pecador ouvir, glória a Deus. Se o Espírito Santo tocar no coração dele, ele vai se quebrantar, ele vai se arrepender, ele vai aceitar Jesus. E vai haver júbilo nos céus. Glória Agora, a se Deus. ele não quiser, é outra história. Aleluia. E mais para frente, queridos, então no verso 11, Jesus começa a falar sobre a parábola do filho pródigo. E diz que um pai tinha 2 filhos. E o filho mais moço procura o pai e diz, pai, me dá a minha parte dos teus bens. E a Bíblia diz que o pai então repartiu os seus bens aos filhos. O pai reparte aos filhos, não apenas ao filho mais moço. Verso 12, se você puder me acompanhar, Lucas capítulo 15, verso 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Não diz que deu só para o mais moço. Quando a palavra diz que lhes repartiu, o pai também deu a parte do mais velho e do mais moço. E eles continuaram lá até o dia que o mais moço resolve partir. No 13 diz, passados não muitos dias, passou alguns dias, mas não muitos. Não muitos dias se passaram e o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivido dissolutamente. E lá lhe dissipou, dissolveu, acabou com todos os seus bens, com toda a sua herança, em tudo que era errado, em tudo que era tipo de pecado, vivendo dissolutamente, sem responsabilidade, sem temor. Ele fez o que queria até perder tudo. E a Bíblia diz que sobre aquele país veio uma enorme crise, veio um tempo de grande escassez, veio uma grande fome, e esse filho mais jovem, que tinha abandonado a casa do seu pai, começa a passar necessidade. Você conhece a história e eu vou ser muito objetivo. No final a Bíblia diz que ele estava cuidando de porcos e ele desejava comer a alfarroba, ele desejava comer a comida dos porcos, porque ninguém dava nada para ele. Até que ele se toca, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu perdi tudo que eu tinha, eu estraguei a minha vida, eu estou na lama, eu estou junto com os porcos, ninguém me ajuda, ninguém lembra de mim, mas meu pai é um pai que tem amor, que cuida dos seus servos, e até os servos do meu pai comem muito melhor do que eu. Peraí, eu fiz algo errado. E a Bíblia diz que aquele filho, ele começa a pensar e refletir, e aqui existe um arrependimento, porque no 17 diz assim, então, caindo em si, ele se toca e disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi. Aqui houve um arrependimento e o filho vai então em direção à casa do seu pai. E a Bíblia diz que mais, chegando lá, o pai não espera o filho chegar. O pai sai correndo para encontrar o filho. O pai sai correndo com os braços abertos. E está aqui, nós lemos indo. 22, 21 ou 20. Levantando foi para o seu pai. Vinha ele, o jovem moço, ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido, correndo, o abraçou e beijou. O pai se compadeceu, correu, encontrou, abraçou e beijou. E disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado.
O que o pai estava dizendo? Houve um arrependimento. O pai disse: coloca novas vestes nele, dá um banho nele, limpa ele, coloca um anel no dedo dele, coloca uma sandália, e nós vamos celebrar, nós vamos se regozijar. E a Bíblia ainda diz que o filho mais velho ficou indignado quando ele soube disso. E eu vou trazer aqui a revelação da parábola do filho pródigo. O filho mais velho representava os escribas e os fariseus. O filho mais jovem, o filho mais moço, representava os publicanos e pecadores. Você me entende? Capítulo 15, verso 1 diz que os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Quem são os publicanos e pecadores? Eles são representados pelo filho mais moço, pelo filho mais novo. E os escribas e fariseus são representados pelo filho mais velho. A parábola do filho pródigo diz que o filho mais velho começou a murmurar, começou a reclamar: como assim? Enquanto o mais novo tinha se arrependido e voltado ao pai. O filho mais novo eram pecadores, publicanos que eram traidores, que estavam ouvindo a verdade, estavam ouvindo o evangelho e estavam se arrependendo e voltando ao pai. E aqui eu quero dizer, querido, que infelizmente, tem muitos irmãos que crescem na igreja conosco, que nós vimos entregar a sua vida para Jesus, conhecer a palavra e sair pela porta e se desviar, sair pela porta e sumir pelo caminho. E aqui existe uma grande diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo. Eu ouvi alguns meses atrás uma pessoa que por sinal está desviada dizia assim: a ovelha perdida não volta com medo do olhar do irmão mais velho. Eu fiquei pensando, o que a ovelha tem que ver com o filho mais velho? Para começar, já misturou tudo. Mas o que ela quis dizer? O filho pródigo não volta para a casa do pai com medo do olhar do filho mais velho. Ou a ovelha não volta para o aprisco com medo do olhar das 99. Primeiro, a ovelha se perdeu porque ela não tinha consciência de onde ela estava indo. Uma ovelha, um animal, ela é irracional. Se o pastor não conduzi-la, se o pastor não cuidar do rebanho todo junto, se o pastor não levar a ovelha para o aprisco para que ela esteja guardada, a ovelha não sabe por onde vai andar. Logo nós entendemos que a ovelha representa aquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, que não conhecem o evangelho de Jesus. E é necessário que alguém alcance elas, é necessário que um missionário alcance elas. Tem missionário aqui esta noite? É necessário que um missionário leve a verdade, é necessário que um missionário leve o evangelho de Jesus, alcance essa ovelha e traga para o rebanho. O rebanho está onde está a igreja. Está na igreja. A igreja é o rebanho do Senhor. Missionário, você é um missionário, você precisa alcançar a ovelha perdida. Nós precisamos alcançar as ovelhas perdidas. E agora eu quero falar sobre os desviados mesmo, queridos, que em Gramado está cheio. Você é a igreja do Senhor. Você é missionário. Eu tenho certeza que você conhece no mínimo 2 pessoas que conhecem o evangelho e estão desviados. Conheço no mínimo 2 pessoas que cresceram na igreja, que serviram a Deus, que trabalharam na obra e estão desviados. Sim ou não? Sim. É verdade. É verdade. E a diferença da ovelha para o filho pródigo é que o filho pródigo, ele sabe, ele conhece o pai, ele conhece a casa do pai, ele sabe como funciona na casa do pai, mas conscientemente ele escolheu se afastar. E a prova disso é que muitas pessoas falam assim: eu sei que eu tenho que voltar. Um dia eu volto. Um dia eu faço uma visita lá na igreja. Ora por mim. Não é assim? Ora por mim, um dia eu volto. Enquanto o filho mais novo não se toca, não cai em si, enquanto o filho pródigo não lembra: eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu preciso voltar para a casa de Deus, não adianta. É necessário que ele tome uma atitude. E o filho pródigo sabe o caminho. O filho que se desvia sabe o caminho, sabe voltar. E eu digo isso porque, querido, se eu falei que ia falar de uma missão, que é recepcionar, nós estamos aqui na casa do Pai, amém? Amém. Nós também somos representados pelo filho mais velho, a igreja do Senhor, que tem servido ao Pai, amém? Amém. Você tem trabalhado na obra do Pai, você está reunido na casa do Pai. Os escribas e fariseus estavam indignados. Jesus nos traz uma mensagem: você não pode se indignar pelo perdido que volta para a casa de Deus. Você não pode ficar indignado, ainda que você conheça o irmão. Poxa, saiu lá fora, ficou no mundo tempão e agora volta. Não interessa, ele Deus.
Ele Deus. É Ele e Deus. A sua missão é recebê-lo. A sua missão é amá-lo. A sua missão é cuidá-lo para que ele não caia de novo. Todo filho mais velho, quem tem mais de um filho, sempre a missão do filho mais velho, eu sou o filho mais velho, na família do pai, sempre era a minha missão: cuida dos teus irmãos, cuida do teu irmão, cuida da tua irmã, não é verdade? Filho mais velho sempre tem a missão de cuidar o mais novo. Você é representado pelo irmão mais velho, você também tem uma missão, que é receber aqueles que estão perdidos e estão voltando, aqueles que estavam mortos e reviveram, aqueles que voltaram a se arrepender e estão aqui na igreja. E quando a palavra fala que o Pai manda trocar as suas vestes, bota uma roupa nova nele, bota uma roupa limpa nele, aleluia, trazei depressa a melhor roupa. Eu já preguei aqui que Jesus vem para buscar sua noiva que está adornada, vestida e adornada de branco. É pura, sem pecado, sem iniquidade, está limpa. Isso representa um arrependimento que sai todas aquelas vestes de pecado, de podridão no meio dos corpos e se coloca vestes limpas, brancas, que só é possível num arrependimento genuíno. E ainda diz: porém um anel e sandálias nos seus pés. Um anel representa o quê? Aliança. Aliança com quem? Aliança com Deus. E toda vez que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, Jesus fala: toda vez que beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Pois a morte do Senhor é a nova aliança do homem com Deus. A aliança renovada, a aliança recolocada no dedo. Aleluia. E as sandálias nos pés é o Evangelho da paz, é o Evangelho de Jesus, de quem vai trilhar e vai caminhar mais uma vez no Evangelho, de quem se prepara para mais uma caminhada. Mas eu digo para você, a palavra tem nos dito, nós precisamos aprender a receber o nosso irmão. O nosso lugar não é de juiz, juiz é Deus, Ele é o juiz. Aleluia. E Jesus ensina: não julgueis para que não sejais julgados. A mesma medida que você usar para medir, você será medido com maior rigor ainda. Para de querer ver o cisco no olho do teu irmão, tira a primeira trave que está no teu olho. Eu digo isso porque se nós cuidar da nossa vida espiritual, pode ter certeza que nós não teremos tempo para ficar julgando o nosso irmão, queridos. Porque quem cuida da sua vida espiritual reflete a essência do Evangelho. O filho tem as características do pai. O filho, ele tem algumas características, fisionomia do pai. Nós precisamos ter característica do nosso pai que está no céu, de um pai que ama o perdido, que se arrepende, ama o pecador que se arrepende, ou arrependido, aquele que volta. Você é um missionário, amém? Você é um missionário, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar você a se colocar de pé e fechar os seus olhos.